Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de matemática para o nono ano. Nessa aula nós vamos começar o volume 4 do seu livro didático no capítulo 10. Vamos trabalhar conceitos sobre função afim, função linear e a representação gráfica dessas funções. Então preste atenção nesse vídeo, fica ligado, vem comigo. Para a gente começar a nossa análise sobre função, vamos lembrar do conceito de função que nós vimos lá no volume 3. Função é relação matemática entre duas grandezas. Quando o valor de uma grandeza depende do valor de outra grandeza para existir, nós chamamos essa relação de função. E aqui é um exemplo de função. Dá uma olhada nessa situação que está lá no seu livro didático, volume 4. Confere a página aqui em cima, tá? Aqui diz o seguinte: o cálculo do valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica varia de cidade para cidade. No lugar onde Maria mora é cobrado um valor fixo de R$18. Então vamos começar a interpretar aqui. Este valor fixo de R$18 significa que, mesmo ela não gastando nada de energia, não consumindo nada de energia, ela vai ter que pagar essa tarifa de R$18. Este valor de 18 é independente do consumo. E aí continua dizendo o seguinte: além disso, cada consumidor paga o valor correspondente ao seu consumo ao valor de 0,79 ou 79 centavos por quilowatt-hora de energia elétrica consumida. Então, 1 kWh você vai pagar 79 centavos por aquele quilowatt-hora. Claro, além dos R$18 que são fixos. Então aqui nós temos uma tabela para preencher, presta bastante atenção. Olha, aqui diz que são os valores pagos por Maria nos primeiros meses do ano. Em janeiro ela estava de férias e viajou. Por isso não teve consumo. Repare, em janeiro o consumo de energia foi 0 kW e mesmo assim ela pagou R$18, que era a tarifa fixa. Já em fevereiro, como ela gastou 102 kWh, a conta é 102 vezes 0,79, 79 centavos, mais o 18 fixo, que deu um total de R$ 98,58. O que nós vamos fazer aqui para preencher essa tabela é a mesma conta, agora para o consumo de março, abril, maio e junho, tá? Então vamos começar aqui, olha, 85 de kWh, né, que ela gastou em março, vezes 0,79 mais 18 do valor fixo. Em abril, 70 kWh vezes os 79 centavos, uma vez que cada quilowatt custa 79 centavos, mais o 18 de tarifa fixa. Em maio, 82 kWh, multiplicando aqui pelo valor, pela taxa do quilowatt-hora, que é 79 centavos, mais 18 na tarifa fixa. E por último, em junho, 94 kW vezes 0,79 mais 18, beleza? Vou fazer as contas aqui rapidinho, dá uma olhada. Muito bem, fiz os cálculos aqui, repare. Fazendo a conta, 85 vezes 0,79 mais 18, R$ 85,15 foi o valor da fatura em março, R$ 73,30 em abril, R$ 82,78 em maio e R$ 92,26 em junho, uma vez que foi o mês que ela gastou mais, né? Consumiu mais energia, gastou mais na conta, beleza? E aí a pergunta número 1 fala o seguinte, olha, escreva uma sentença matemática, uma fórmula, uma expressão que mostre como foi calculado o valor da fatura para o mês de fevereiro. Bom, para o mês de fevereiro nós escrevemos aqui em cima. Pegamos o consumo 102, tudo bem? Multiplicamos aqui pelo valor da taxa de quilowatt-hora, que é 79 centavos, e em seguida somamos com 18, que é o valor fixo, independente da quantidade de quilowatts consumida no mês. Agora, meu querido e minha querida que está prestando atenção nessa aula, se eu te contasse que o consumo em um determinado mês foi X kWh, como é que você representaria a expressão numérica para calcular o consumo desse mês, que teve um consumo de X? Bom, em todas as contas que nós fizemos, nós pegamos o consumo e multiplicamos por 0,79. Em seguida, somamos com 18. Assim foi em fevereiro, março, abril e nos outros meses. Agora dá uma olhada. Se eu contar que no mês o consumo foi X kWh, repare que nós temos aqui, olha, X vezes 0,79 mais 18. Até trocando aqui o X, que é mais comum pela bolinha, nós poderíamos escrever o seguinte, ó, 0,79x, né? Você sabe que aqui tem um vezes, mais 18, tá? Essa é a expressão que forneceria
o consumo de um determinado mês com o valor de incógnita para esse consumo. Lembre que a incógnita pode assumir qualquer valor aqui. Basta que eu saiba o consumo, substitua no lugar do x e eu vou calcular o valor da conta. Este valor da conta eu vou representar por uma outra letra. Vou representar pela letra y. Então, vou escrever essa expressão. O valor da conta y é dado pela expressão 0,79x mais 18. Repare que isso é uma função. O valor da conta, o valor monetário, a quantidade de reais que será cobrada pela conta de luz, depende da quantidade de quilowatts que foram consumidos durante o mês. Muito bem, você sabe que isso é uma função, você sabe que uma grandeza está relacionada a outra, mas essa função, ela recebe um nome especial. Repare que essa função, né, com as duas variáveis y e x, e aqui o x, que é a nossa variável do consumo, ela é uma incógnita do primeiro grau. Ela está elevada ao expoente 1, é ou não é? Esse tipo de função é chamado de função afim. Função afim é toda e qualquer função que for escrita nesta forma. Olha, y igual a ax mais b, uma função do primeiro grau, tudo bem? Escrita com um número multiplicando a incógnita x e um outro número, tá? Quem seria o a e o b aqui no nosso exemplo da conta de luz? O a seria representado pelo 0,79 e o b seria representado pelo 18, tá? Então, poderia listar aqui outros exemplos de função afim. Olha, 2x mais 5, y igual a menos x mais 7, y igual a menos 3x menos 1. Todas essas funções que o professor escreveu aqui são exemplos de função do primeiro grau chamada de função afim. Todas elas são escritas no modelo ax mais b. Repare, aqui o a seria 2 e aqui o b seria 5. Aqui o a seria menos 1, né? Você sabe que aqui tem um menos 1. E aqui o b seria 7. Aqui o a valendo menos 3 e o b valendo menos 1. Então, sempre que uma função for escrita na forma ax mais b, ela é considerada uma função afim. Agora dá uma olhada aqui neste outro exemplo que também está lá no seu livro didático no volume 4. Aqui diz sobre uma loja de materiais de construção que vendem sacos de cimento de 25 kg cada saco de cimento, ok? Aí nós temos uma tabela bem simples, tá? Que diz aqui a quantidade de sacos de cimento e a massa. Nós sabemos que cada saco de cimento tem 25 kg, então vamos preencher a tabela aqui bem simples. Um saco de cimento, 25 kg, tudo bem? E 2 sacos de cimento, bom, 2 vezes 25, claro, 50 kg. E 5 sacos de cimento, bom, 5 vezes 25, 125 kg. E 10 sacos de cimento, cada um tem 25, 250 kg. Bom, isso também é uma função. A quantidade de massa em quilogramas depende da quantidade de sacos de cimento? Sim. Mas essa função, repare, se eu escrever uma relação matemática que misture aqui, que relacione essas duas grandezas, claro que eu vou escrever y para a quantidade de massa igual a 25 vezes a quantidade de sacos de cimento, x, ok? Essa é uma função também do primeiro grau, mas repare que ao escrever ela no modelo y igual a ax mais b, que é a nossa função afim, nós não temos o b. Neste caso, o a vale 25, né? O a vale 25 e o b vale 0. Repare aqui que o b vale 0, né? Então ela é uma função escrita nesta forma. Y igual a ax, tá? Só um número vezes x. Esse tipo de função é chamado de função linear, ok? Função linear é a função escrita na forma ax, com o b sempre valendo 0. Agora que você entendeu o que é uma função afim e uma função linear, nós vamos representar essas funções num gráfico, no plano cartesiano, para ver como é que funciona uma função linear e uma função afim, que são essas duas aqui, dentro do plano cartesiano. Então repare que eu montei uma tabelinha que você também encontra essas funções lá no seu livro didático. Tá? Duas funções afins, bem simples, 2x menos 3 e menos 2x menos 2.
Coloquei uma tabelinha aqui com 3 valores. Você lembra, né, que para colocar aqui os pontos no gráfico, nós precisamos substituir o valor de x dentro da função. Então vamos lá. Substituindo aqui por menos 1, olha, fazendo a conta de cabeça. 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 2 menos 3, menos 5, né? Substituindo x por 0 agora. 2 vezes 0, 0. 0 menos 3, menos 3. E 2 vezes 1 é 2. 2 menos 3, menos 1. Agora, vamos marcar estes pontos no gráfico. Olha, menos 1 e menos 5, né? Então, aqui a gente coloca no eixo X, tudo bem? E eixo Y, lembrando abscissas e ordenadas, tá? Menos 1 e menos 5, nós vamos ter o ponto aqui, né? Menos 1 e menos 5. 0 e menos 3, o ponto aqui. E 1 e menos 1, né? 1 e menos 1, exatamente o ponto aqui. Repare que se eu ligar esses pontos, vou ter uma reta. Tudo bem? Uma reta. E na outra função aqui embaixo? Bem simples, vamos lá? Trocando x aqui por menos 1, menos 2 vezes menos 1 é 2 positivo, 2 menos 2, 0. Menos 2 vezes 0, 0. 0 menos 2 é menos 2. Só estou substituindo aqui o valor do x pelos números que eu escolhi na tabela, tá? Poderiam ser quaisquer números aqui. Menos 2 vezes 1 é menos 2 e menos 2 menos 2 é menos 4. Então nós teríamos esses pontos. Menos 1 e 0 aqui, 0 e menos 2 aqui e 1 e menos 4 aqui. O que também acontece, né? Se eu ligar, tem uma outra reta. E repare, qual a diferença dessas retas? Bom, as duas são representações gráficas de função afim, ok? Função afim. Aqui nós temos a função 2x menos 3 e aqui nós temos a função menos 2x menos 2. Essa função representada pela reta vermelha é o que nós vamos chamar de função crescente, ok? Observe aqui, né, que ela é uma função que caminha. Quanto maior for o valor do x, maior vai ser o valor do y, tá? Não de maneira diretamente proporcional, isso é exclusividade para função linear, mas aqui eu tenho uma função crescente. E na reta azul, uma função decrescente. Quanto maior for o valor do x, menor vai ser o valor do y. Como é que eu identifico se uma função afim é crescente ou decrescente? É o sinal do coeficiente a, tudo bem? Repare que o a aqui é 2 positivo e aqui o a menos 2, tá? Então, quando a for um número maior que 0, positivo, a função é chamada de crescente, ok? Uma função crescente e o sentido do gráfico sempre esse, beleza? Já quando a for um número menor que 0, a função é considerada uma função decrescente e o gráfico sempre neste sentido. Aqui nós temos o gráfico de uma função linear para representar. Coloquei y igual a 2x aqui, bem rapidinho, tá? Vamos escolher valores para x e valores para y, menos 1, 0 e 1, tá? Menos 1 vezes 2 é menos 2. 0 vezes 2 é 0 e 1 vezes 2 é 2, tá? Representando esses pontos no gráfico. Nós também temos uma reta, tá? Eixo Y, eixo X aqui. Nós também temos uma reta, mas essa reta, ela passa por um ponto especial aqui, que é a origem do plano cartesiano, que é o ponto 0, 0. Uma função linear sempre vai passar pela origem, sempre vai ter o ponto 0 e 0 nessa reta, ok? E a função linear, preste atenção aqui, quando a é positivo, nós já sabemos uma função crescente, é o que nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais. Se você dobrar o valor do x, o valor do y dobra. Se você triplicar o valor do x, o valor do y triplica e assim por diante. Função linear, lembrando que aqui nós temos o b valendo 0, ok? Muito bem, galera, para terminar essa aula, vou deixar essa atividade 6, que está lá no seu livro didático, volume 4, tá? Para você tentar resolver. Também vai estar aqui na descrição desse vídeo essa atividade. Obrigado por assistirem até aqui, pessoal. Na próxima aula eu volto com a correção dessa atividade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa o like, compartilhe esse vídeo e um abraço para todo mundo.